Bom, pessoal, boa noite para vocês. Vamos começando aqui. Se a turma for aparecendo aí, eles acompanham aqui com a gente e, de todo modo, essa aula fica gravada mesmo, disponível para vocês lá depois, né? A nossa disciplina de hoje é farmacognosia. Nós vamos continuar a aula sobre taninos, ok? Vamos falar sobre produção industrial aqui no caso, né, de substâncias, de produtos aí que possuem essas substâncias. Nós vamos falar especificamente de vinhos hoje, que é produto industrializado aí de grande concentração de tanino e de onde hoje temos também uma indústria de produção de resveratrol, né, que é uma substância derivada da uva e que intensifica após a produção do vinho em si, né? É mais fácil extrair do vinho do que, propriamente dito, da uva in natura. Então, nós temos uma indústria hoje que é voltada para a produção do resveratrol, né? É uma substância utilizada aí principalmente para prevenção de problemas cardiovasculares. Obviamente que é uma produção de vinho de qualidade não para o consumo, né? Porque aí, como a gente vai ver, a gente tem denominações, designações, tem uma ciência, né, específica que trata. Tem uma ciência específica que trata da produção de vinhos e do controle de qualidade, chamada enologia. O que a gente faz em farmacognosia é entender o processo, né, de cultivo, entender que nós temos macro e micro ambiente que vão proporcionar uma maior ou uma menor produção de resveratrol pela planta, né? Como nós vimos, são metabólitos secundários e os taninos, né? O resveratrol é um tanino, ele é produzido principalmente para afastar herbívoros, pragas, manter a planta saudável e sem pragas e sem ataque de animais herbívoros, ok? É o que não afasta os seres humanos, né, das plantas, principalmente da uva e do vinho, que é atualmente sempre foi, né, uma bebida histórica, cultural até, mas atualmente tem sido muito utilizado em algumas dietas de emagrecimento e dietas de controle de doenças cardiovasculares, hipercolesterolemia, hipertensão arterial. Tem uma dieta chamada de dieta do Mediterrâneo, que é muito baseada em produtos ali da região da Itália, da região mediterrânea, né? Itália e Grécia, principalmente a Sicília, né? Que é o sul da Itália, onde tem ali o Monte Etna, um vulcão, onde tem aí alta produção de vinhos, né? O consumo alto de azeite, de peixe, então tem muito antioxidante, né? Tanto no vinho quanto nos peixes, né? Tem o ômega 3, tem o ômega 6, tem o azeite de oliva que sabido aí a sua função sob o sistema cardiovascular e principalmente, né, com relação à diminuição de placas de ateroma por ser um produto que diminui os índices de colesterolemia, né? E temos também hoje em dia uma substância muito utilizada que alguns de vocês devem conhecer, chamada Morosil, retirada aí é um extrato, né, retirado da laranja Moro, que é uma laranja dessa região, uma laranja vermelha dessa região do Mediterrâneo, que é usado para emagrecimento e redução de medidas, principalmente de gordura abdominal, ok? Gordura localizada, muito utilizada em estética, principalmente, né? Mas ela tem também diversas funções aí, antioxidante, e auxilia também na manutenção de saúde e qualidade de vida. Joia? Então deixa eu passar para vocês aqui o slide. Já está disponibilizado para vocês lá desde a segunda-feira, desde o feriado. Não sei se vocês tiveram tempo para dar uma adiantada aqui, ok? Mas nós vamos falar hoje na nossa aula de farmacognosia especificamente de taninos, né? Mas focado na produção vinícola, que é uma parte da nossa disciplina aí que é utilizada para entendimento, né, desses processos. Eu acho que o vinho exemplifica muito bem essa questão do macro e do microambiente, né?
que são os nutrientes do solo, as características do solo, de pH, a umidade, a luminosidade, o clima em geral, né? Que vão definir a concentração das substâncias do metabólito secundário, né? Dos metabólitos secundários aí das plantas, principalmente na nossa aula de hoje, dos taninos do resveratrol. O resveratrol não é o único tanino presente no vinho, nas uvas, tá? Mas é o de maior concentração, podemos chamar de marcador, da substância marcadora, e também é o que é mais visado industrialmente e hoje na terapia e para manutenção de qualidade de vida, prevenção de doenças cardiovasculares. Vocês podem observar que essas pessoas do Mediterrâneo que fazem uso aí dessa dieta, não como uma dieta, mas como hábito de vida cultural, né, no sul da Itália e na Grécia, né, que é a região mediterrânea, o uso de consumo, né, de vinho, de peixes, de azeite, dessa laranja moro. Então, que é uma base dessa dieta mediterrânea aí. Eles vivem muito, né? São regiões onde tem muitos idosos e a expectativa de vida é muito alta, justamente devido a eles não terem o agravamento das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo e que impedem o envelhecimento, né? Ok? Nós vamos ver aí que existem tipos diferentes de vinhos, estão relacionados ao tipo da uva, e também temos uma diferenciação de alguns países devido à denominação geográfica. Não a uva em si, que vai dar o nome ao vinho, que é o mais comum, né, principalmente aqui na América do Sul, os vinhos chilenos, argentinos, brasileiros, uruguaios, eles levam o nome da uva de origem. Isso é muito comum também em algumas regiões aí da Europa, mas nós temos, por exemplo, Portugal, que leva a denominação de origem. Nós temos regiões, a Itália leva também a denominação de origem da região, né? A França também é a denominação de origem, e às vezes até a denominação de um local mais específico ainda, não uma região, mas de localidades que produzem vinho, né? Localidades tradicionais. Ok? Então nós vamos ver aí como que a gente identifica, né? O vinho é uma bebida resultante de fermentação alcoólica, né? De sumo de uvas, então a glicose que é utilizada na fermentação é proveniente da uva. Temos a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura que vai fazer a fermentação propriamente dita. E a fermentação alcoólica, ela precede aí a fermentação acética. Então, um vinho proveniente aí da uva, né, ou de outras bebidas aí que não leva tecnicamente o nome de vinho, né, mas vinho disso, vinho de outras frutas. Tem outros nomes, né? Não necessariamente a gente chama de vinho. Tecnicamente não é chamado de vinho, né? Popularmente, às vezes, sim. Mas a fermentação alcoólica precede a fermentação acética. Então, um vinho, se ele mantiver o processo de fermentação, ele se transforma em ácido acético, né? Vira vinagre, vamos dizer assim, no popular, né? Então, nós temos aí o tipo, de acordo com as castas utilizadas, nós temos o Merlot, Malbec, Carmener, Cabernet, e temos mais ou menos taninos, dependendo da uva, do tipo de uva. Então, isso vai definir qual seria a melhor espécie para extração de resveratrol, por exemplo. Né? O vinho mais, como nós vimos anteriormente, os taninos eles são responsáveis pela coloração avermelhada, arroxeada, rubi aí dos vinhos, né, da uva. Então, quanto mais intenso a cor, quanto mais escuro o vinho, maior a concentração de resveratrol. Então, nós temos aí uvas Malbec, que é o vinho mais denso, mais com a cor mais escura, mais arroxeada mesmo. Temos o Pinotage, que é uma uva francesa muito comum na África do Sul, que também tem uma grande concentração de resveratrol. E temos os que têm menores concentrações, né? Mas, por si só, por ser uma bebida concentrada, nós temos resveratrol em concentrações satisfatórias para uma terapêutica, vamos dizer assim, né? Uma dieta em todas as castas de uvas utilizadas, em todos os vinhos produzidos aí. Temos também a região, né? Nós temos aí produtores que se dedicam,
em regiões específicas aí de maneira até milenar, né? Nós temos regiões da Europa que tem produção milenar de vinhos, tem as parreiras aí muito antigas. E o ano também vai influenciar principalmente o que eles chamam de safra, né? Devido às condições climáticas, água, né? Umidade, precipitação pluviométrica, as concentrações aí de nutrientes no solo vão estar relacionadas também hoje com questões artificiais, né, do homem, como adubação, a quantidade de calor, de luminosidade, ok? Nós temos 4 tipos específicos de vinho, que é o verde, o branco, o tinto e o espumante. O verde é o vinho da uva roxa, ainda verde, é um vinho de uma uva em amadurecimento, então ele tem hormônio de amadurecimento, diferente do vinho branco, que é o vinho da uva verde madura, né? Ele não fica roxo, porque a uva verde não fica roxa, mas ele tem tanino em concentrações muito pequenas. Muito menor a quantidade de tanino no vinho branco do que no vinho tinto. Até o vinho verde tem quantidades maiores do que o próprio vinho branco. E o espumante, que é uma bebida gaseificada, né? Então, é um vinho que champanhe ou outro tipo de espumante aí, que é uma bebida de uva, mas gaseificada. Podemos ter também tinto ou podemos ter branco, né? Okay? O verde ainda vai caracterizar excesso de ácido, justamente porque as uvas são colhidas no processo de maturação, né? Temos o ácido aí, que é temos o hormônio do amadurecimento nelas ainda, o que torna o vinho extremamente ácido. O tinto é o mais comum, de cor vermelha, rubi, roxo, vinho, né? O nome a bebida deu nome à cor. E as castas de uvas pigmentadas. E o espumante, que é, né, como nós dizemos aí, a formação das bolhas ali do gás, que é a adição de dióxido de carbono, de gás carbônico, para tornar o vinho efervescente. Beleza? Nós temos aí diferentes denominações também, como seco, que é esse vinho, é o tradicional, né? Temos o suave aí, que é, na verdade, uma bebida feita com vinho seco, mas artificialmente adoçada. Eles costumam adicionar um xarope. Então, é um vinho seco açucarado. Não é um vinho que você indicaria para um diabético, por exemplo, devido à alta concentração de açúcar. Então, não é um vinho que deve ser utilizado para fins terapêuticos. Okay? É calórico, o álcool por si já é calórico, e ele ainda tem uma adição de açúcar, de glicose, xarope de glicose adicionado ali. Temos um levemente adocicado, que é um vinho intermediário, chamado de semi-seco, demi-sec, e temos o fortificado, que é fortificado com grapa. Grapa é como se fosse uma cachaça produzida da uva. Então, é uma bebida mais forte, com alta concentração de álcool, em torno de 45%, 50% de álcool. E ela é adicionada ao vinho tinto, para que nós tenhamos aí o vinho fortificado, como o vinho do Porto, vinho Madeira, que são vinhos portugueses, né? Eles não satisfeitos com a concentração do vinho alcoólica de 12% a 13%, eles adicionam aí ainda grapa para aumentar a concentração alcoólica. Os brancos seguem o mesmo raciocínio, mas nós temos aí muito mais espumantes, frisantes, licoroso, né? Temos os lambruscos também, que é uma região também, um tipo de uva, né? Uva lambrusca, produzido, mas é um espumante também. E, pessoal, vocês vão observar que existe uma nomenclatura própria, uma designação própria utilizada em enologia, como reserva, são aqueles que têm uma qualidade melhor por serem envelhecidos, normalmente são mais caros, né? São melhores que os normais, aí, justamente por ter passado por processo de envelhecimento. E o envelhecimento em tonéis de carvalho aumenta a concentração de tanino, porque o carvalho também apresenta taninos, né? Ok? O termo varietal está relacionado com a tipo de uva que é utilizado. Então, ele pode ser monovarietal, produzido com uma única cepa, um único tipo de uva, ou ele pode ser, né, um vinho com blend, né, um blend de uvas. Então, normalmente a gente encontra os vinhos varietais, só Merlot, só Malbec, só Pinotage, ok? Só Cabernet Sauvignon, só Merlot, né? Mas podemos encontrar uma mistura de Cabernet Sauvignon com Merlot. Eles não são varietais, não são monovarietais, né? Então, produzido aí com vinhos de outras castas, ok?
a safra, né? Outro termo importante aí que é o ano que a uva foi colhida. Por que ele aparece? Porque os apreciadores aí sabem que, quem conhece, né, os produtores, os apreciadores, sabe que um período, né, que aquele ano, por exemplo, as condições climáticas foram favoráveis para uma uva de melhor qualidade. E aquilo, após o envelhecimento, vai gerar um vinho de qualidade melhor. E aqui outras curiosidades para vocês aqui, tá? Depois vocês deem uma olhada: adega, cantina, cave, vinícola, os termos utilizados aí em enologia, né? Temos aí os vinhos do Velho Mundo, que são os vinhos europeus, né? Italiano, francês, português, espanhol. O italiano, o francês, o português e o espanhol são os vinhos mais tradicionais da Itália, da Europa, né? Itália, França, Portugal e Espanha. Temos alguma coisa da Alemanha, mas não tem uma cultura, né? A Alemanha tem uma cultura mais de cerveja, né? Mas a Itália, a França, Portugal e Espanha têm vinhos bem tradicionais. Desculpa. Na Alemanha tem um tipo de vinho que é mais tradicional, o nome alemão chama de Gewürztraminer, que é o tipo de uva, né? Que é o vinho que eles tomam lá, é um vinho branco. Então não é um vinho assim tão tradicional como os italianos, franceses, portugueses e espanhóis. E temos os vinhos aqui, né? Chile tem uma produção alta de vinho, Argentina, o Brasil também, né? Apesar do nosso solo, nosso clima não ser assim tão favorável, tem brasileiro que se mete a fazer vinho, principalmente no sul do país, que a condição climática é mais parecida com o Uruguai, Chile e Argentina, que fazem bons vinhos, né? Argentina, principalmente, nas regiões mais centrais ali, mais perto aí da Patagônia, né? Tem alta produção de uva Malbec. O Uruguai tem muita produção de uva Taná. No Chile, o Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener, ok? E no Brasil tem essa produção no sul, tem melhorado, tem uva até no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas, com produção de vinho, né? Tem vinícolas irrigadas e climatizadas. Mas nós temos hoje a Austrália e a Nova Zelândia, com alta produção também da viticultura. Temos a África do Sul, principalmente com essa uva Pinotage, até porque eles foram colonizados aí por europeus também, né? Então, esses países todos aí colonizados por europeus, eles têm essa característica de, um certo momento, alguém ter tentado plantar uma parreira e produzir um vinho, né? Ok? Há mais de 200 anos que o Chile exporta vinhos para a Inglaterra. Vocês verem que o vinho chileno é um vinho apreciado em todo o mundo. Os argentinos também, os uruguaios, apesar de ser um país muito pequeno, tem o melhor vinho Taná do mundo, que é um tipo de uva que lá se adaptou muito bem. Ok? E temos a Argentina também, que é uma grande produtora e também uma grande consumidora. No Brasil também nós não temos assim um consumo muito alto. O Brasil tem um consumo alto de cerveja, né, como bebida alcoólica, né? Mas o brasileiro tem adquirido, absorvido essa cultura do vinho. Então, a produção nacional tende também a tentar acompanhar e a aumentar aí o seu conhecimento, a sua produção. Ok? Como eu disse, aí nós temos aí outras denominações, como vinho do Porto, espumantes, champanhe. Isso vai depender muito, né, da região onde o vinho é produzido, do país onde ele é produzido e como que eles dão a denominação aí dos vinhos. Okay? Champanhe, por exemplo, é uma região da França, chamada de Champagne. O vinho do Porto é porque é da cidade do Porto. O vinho Madeira é porque é da região do Rio, né? Do Rio, né? Madeira. Nós temos, por exemplo, uma denominação na Espanha que já é de acordo com o tipo de uva, como Tempranillo, que é o tipo de uva, né? Uma uva colhida um pouco mais jovem. Temos a Pinotage na França, que é uma uva, e também na África do Sul, que é uma uva com, né, o nome dela. Mas temos também a Itália, que o nome dos vinhos são relacionados à sua região, como Chianti, né, que é a região Lambrusco, ok? Então depende
bastante do local onde você está. No Brasil, os vinhos são... O Brasil tem uma grande produção no sul do Brasil, algumas adegas aí que estão em ascensão no sul do Brasil, né? Na Serra Gaúcha, que de espumante principalmente. Okay? Aí temos os termos, né? Por exemplo, sommelier, que é um profissional especializado em escolher, degustar, comprar, harmonizar pratos de vinhos. O enólogo, que é um profissional com formação superior em vinhos. Vocês verem um curso superior, somente para tratar disso, né? Beleza? Reconhecimento por características organolépticas. Então, da mesma maneira que vocês fizeram isso na aula passada, na aula prática, quem estava presente, né? Por exemplo, com o mel. Fizemos com o mel, isso é feito também com o vinho, para identificar aí características visuais, olfativas, gustativas, o retrogosto, que é o gosto que fica, né, no final. Ok? Cada um tem a temperatura ideal de consumo, até porque, para não perder substâncias voláteis, até mesmo e dissipar um pouco do álcool que fica ali. Okay? Isso vai depender muito da maceração, do processo de produção, do estado de maturação que ela foi colhida e da fermentação. O tipo de cepa da Saccharomyces também, Saccharomyces cerevisiae, que é utilizado, vai definir as características também do vinho. A mesma uva, com processos de maceração diferente e com fermentação realizada de maneira diferente, com cepas diferentes de Saccharomyces, vão gerar vinhos de características diferentes. Ok? Vamos lá. As regiões, como eu disse para vocês, nós temos aí alguns países que vão definir o nome tradicional, né, pessoal, isso é cultural, pela região onde ele é produzido. Em Portugal nós temos vinhos alentejanos, que é do Alentejo, a região do Alentejo, a região do Douro. Tá aqui, ó, a região da Madeira, a região do Alentejo. Temos vinhos Madeira, vinho do Porto, vinho alentejano. Na Espanha nós temos, na França nós temos os vinhos que levam um nome do local, tipo, bem mais específico, né? Então, são vinhos que levam o nome dos chateaus onde são produzidos. E temos na Itália, como eu disse, os vinhos de região, Toscano, Chianti, que são regiões da Itália. Okay? Então, a produção depende muito do produtor, né? Acaba tendo um toque pessoal ali, principalmente no processo de fermentação. Nós, enquanto farmacêuticos, trabalhamos muito com fermentação, que seja lática, né? Produção aí de produtos lácteos, principalmente com a produção alcoólica, né? Em cervejarias, há muito tempo. Né? O farmacêutico se dedica ao processo de fermentação, a tecnologias das fermentações, era uma disciplina que a gente tinha no meu tempo. Quando eu fiz farmácia, tinha uma disciplina chamada Tecnologia das Fermentações, disciplina obrigatória, em que a gente aprendia a fermentar, destilar, extrair, né, fazer bebidas alcoólicas aí. Ok? E aí isso é muito característico da nossa formação e dos conhecimentos que a gente tem. Nós temos diversos medicamentos que são produzidos com o processo de fermentação. Ok? A gente consegue... O que a gente vai observar, então? O que nos interessa? Quantidade de álcool, quantidade de tanino e grau de acidez. Se você é um farmacêutico de um controle de qualidade de uma indústria de vinhos, por exemplo, o que você vai fazer é mensuração de percentagem alcoólica, teor alcoólico, nível de taninos presente e o grau de acidez. Ok? Isso é específico, isso é laboratorial, isso é feito com ensaio e o controle de qualidade vai definir, né, a qualidade final do produto. Essa molécula é o resveratrol. Como nós vimos, o resveratrol é uma molécula de tanino que é muito utilizada hoje para terapêutica de doenças cardiovasculares, prevenção de doenças cardiovasculares, na verdade. Né? Ele é produzido aí através dessa via, né, de onde a gente tem isoflavonoides, flavonoides, antocianinas, né, vem da chalcona, e temos os taninos condensados, como o nosso resveratrol. Ok? Aqui para vocês darem uma olhadinha depois, são os tipos, né? Não vou
me ater muito a isso, mas são os tipos aí de termos utilizados nas notas de visão, de aroma e de sabor dos vinhos, para quem quiser trabalhar com isso, né? Ok? Vamos lá. 2 tipos de espécies, que é a vitis vinífera, que são as uvas europeias, e a vitis lambruscas, que são as uvas americanas. Então, essas uvas que a gente come aqui, normalmente, são as vitis lambruscas. Então, elas não são uvas muito indicadas, ideais para fabricação de vinho, tá? Então, nós temos a vitis vinífera, a uva europeia, essa sim. Então, essa uva que a gente utiliza aí, que a gente come, ela não é a uva ideal para fermentação e produção de vinho, ok? Eu disse, nós temos aí as castas mais comuns, né? As cepas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Carmener, Tannat, Malbec, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, são os nomes de uvas. Chardonnay e Sauvignon Blanc são uvas verdes, né? E o resto aí são uvas vermelhas, roxas. O vinho mais consumido aí, principalmente de maneira popular, é o Cabernet Sauvignon, né? É um vinho mais palatável, vamos dizer, um vinho mais fácil de tomar, ok? Aqui umas fotos para vocês, ó, da parreira, observem a uva, aqui as uvas verdes. Vejam que essa uva é uma uva amadurecida, é uma uva roxa. Mas é lógico, óbvio, que ela vai passar por um período em que ela vai estar verde. Se o vinho for feito com a uva mais verde, tem menos taninos, mais hormônio do amadurecimento, é o vinho verde. Se for feito com a uva madura, nós vamos ter os vinhos tintos, ok? Se é a uva verde mais madura, é o vinho branco. Aqui tem 2 exemplos, a uva Syrah e a uva Tannat, ainda verdinha. Ela é macerada, antigamente a maceração era feita com o pé, né? Em tinas de carvalho. Hoje isso não acontece mais assim, isso é óbvio, né? Isso é feito de maneira industrial, mas tenta-se manter as características produtivas, né? É feito dessa maneira. As uvas tintas entram no misturador, amassador, vem para a cuba de fermentação com as cascas, adiciona-se SO2, né? Tem que sulfatar isso aqui mesmo, vai entrar na cuba de fermentação e ele vai, depois de um tempo, ser engarrafado aí. Quantas uvas se usa para fazer uma garrafa de vinho? Do vinho branco, 1,2 kg e o vinho tinto 1 kg de uva. Okay? Os benefícios do vinho, então, estão relacionados ao resveratrol, que é um antioxidante. Diminui o risco de doenças cardíacas, ajuda a prevenir trombose, derrames, acidentes vasculares cerebrais, diminui o risco de infarto, ajuda a controlar a pressão e diminui o colesterol. Ok? Todas as uvas têm uma quantidade de resveratrol, mas as uvas tintas têm mais. Nos vinhos em que são utilizadas as cascas, tem muito mais tanino. O vinho tinto utiliza-se as cascas. Os vinhos brancos não utiliza-se a casca. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Ou sextou? Tá tranquilo, Hermínio. Beleza? Então, tranquilo. Isso é só um complemento da aula passada. Ok? Eu acho que o que representa melhor, a gente tem no nosso conteúdo uma aula para a gente falar desses tipos de produtos e nós temos uma outra aula posteriormente sobre azeite também, que é principalmente para a gente discutir o processo de fermentação, de macroambiente, de produção dessas substâncias de acordo com safra, né, que está relacionado à luminosidade, calor, clima. E vocês entenderem que a planta produz as substâncias de acordo com estímulos ambientais. E aí a gente utiliza disso para ter um produto melhor ou pior, para as nossas características e para a necessidade de uso ali, né, as quais a gente vai aplicar esse conhecimento. Beleza? Então, bom final de semana para vocês. Até a quarta-feira para quem está fazendo aula prática. Até a sexta-feira para quem não está. E qualquer dúvida, vocês façam contato comigo. Eu postei a nota de vocês no GIS já. Se tiver algum questionamento, vocês me comuniquem, tá? Beleza? Então, bom final de semana. Abraço. Até a próxima aula. Até. Boa noite.
Boa noite.